sou a Cristina, tenho 3 filhos, na verdade, né? Tenho uma filha que já está casada, tenho uma neta e atualmente meus 2 filhos moram comigo, que é o Daniel e o Gabriel. O Gabriel, ele é especial, né? Ele tem o autismo, só que aquele regressivo, né? Tudo que ele aprende, ele desaprende. E ele tem o retardo junto, ele tem mutismo seletivo, então ele praticamente não fala. A minha mãe, ela estava, na verdade, ela ficou um tempo morando aqui comigo. E aí ela foi para lá, para Paraíba, né? Ela voltou para Paraíba, onde está a família dela. Ela tinha muitas dores de cabeça. Por conta da dor de cabeça, ela teve um AVC e aí foi fazer exames e acabou descobrindo um câncer que já era metástase, já não tinha mais o que fazer. E daqui, assim, eu sofri muito, porque eu não pude ir lá, né? E também já tinha um tempo que eu não a via, então eu fiquei bem triste, assim, por conta disso, né? Eu me despedi dela, na verdade, por chamada de vídeo, né? Porque a minha prima colocou ela para falar comigo, então foi assim que eu consegui me despedir dela. E foi uma fase bem difícil para mim, assim, bem triste mesmo, porque na mesma época eu também tive um diagnóstico de câncer de mama, né? E eu imaginei assim, se a minha mãe, porque ela estava com a doença e ela havia falecido, né? Então ela faleceu. Quando deu alterado o meu exame, eu já imaginei. Falei, agora vou ter que lutar também para viver. A gente já pensa nos filhos, né? Porque eu já pensei nos meninos. Falei, meu Deus, como que, né? Quem vai cuidar? Porque fiquei praticamente sozinha, né? E aí, na mesma época que eu recebi esse diagnóstico também, eu fiquei bastante triste, porque a vida inteira eu procurei uma igreja para servir a Deus, né? E eu não encontrava, eu estava muito angustiada, sabe? E aí sofrendo o luto da minha mãe também. Então, assim, tudo ao mesmo tempo, né? E aí eu escutei, assim, uma voz, assim, bem suave, bem calma, falando comigo, passa o canal. E eu tava com a TV ligada, né? E, assim, uma voz, assim, que me trouxe uma paz na hora, sabe? Não sei nem explicar. E aí, quando eu passei o canal, eu cheguei na Novo Tempo. E aí, quando chegou na Novo Tempo, estava falando de um assunto que eu tinha dúvidas, né, na Bíblia. E aí eu fui acompanhando e sedenta, né, porque a gente fica sedenta, né. Eu ali sedenta, que eu queria, né, saber mais e que igreja que é essa, e não falava o nome da igreja, e eu desesperada, né. E eu fiquei acompanhando por alguns dias, e aí no Bíblia Fácil, eu descobri o nome da igreja, porque no final ele faz o apelo, né, o Felipe faz o apelo, e aí ele falou, né, que tinha o aplicativo, né, Encontre uma Igreja, e foi lá que eu encontrei a igreja que eu frequento hoje. O Gabriel, assim, tem sido uma das maiores alegrias que eu tô tendo agora na igreja, porque ele tá desenvolvendo muito lá, sabe? O Gabriel não falava nada, né? É muito difícil, ele não se expressa assim, mas hoje ele louva, né, na igreja, ele gosta muito dos hinos e, assim, ver ele louvando lá na igreja, para mim é motivo de muita alegria, sabe? Nela estarão reunidos adoradores. Eu também fui curada, Deus me curou. Louvado seja Deus. Muito obrigada, Senhor. Eu não me canso de agradecer, sabe? O Senhor tem sido muito bom na minha vida. E eu fiz o último exame recentemente. E nesse último exame, eu não tenho nem os nódulos mais. Eu não tinha esperança nenhuma mais, sabe? Eu não sabia mais o que fazer. Eu estava muito angustiada, eu estava sofrendo muito, né? Com o luto da minha mãe e com esse diagnóstico. Mas graças a Deus, assim, Deus foi maravilhoso na minha vida. Eu só tenho a agradecer. O tempo para mim, assim, eu não tenho palavras, na verdade, para falar. Mas é bênção pura, né? É plano de Deus, realmente. Eu me tornei anjo antes mesmo de ter ido lá na igreja, porque quando eu vi que eu conheci, falei, não, eu preciso ser anjo também. Assim, depois que eu conheci a Novo Tempo, para mim é bênção, né? O Gabriel, ele gosta também de acompanhar o Vida e Saúde, e ele, quando ele vê a Tânia, né, que chega aquele momento, porque eu falo para ele, você precisa se movimentar, que ele é muito parado. E aí, quando chega no momento lá da Tânia de fazer exercício, ele faz junto, né? Então, assim, também é algo que também ele tem evoluído. Tudo que passa na programação da TV Novo Tempo é bênção para a vida de todo mundo. A palavra que eu tenho que usar é essa, é bênção, porque não tem outra palavra.